Olá, queridos e amados do Pai. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de decisões. E quando a gente deixa passar oportunidades, a gente não pode deixar que a indecisão tome conta das nossas decisões, porque senão a dúvida vem e a gente fica estagnado no mesmo lugar. E quantas vezes deixamos passar oportunidades que poderiam mudar a nossa vida? Hoje eu quero compartilhar a história de um homem que, mesmo em meio às dificuldades, aproveitou a sua história, a sua oportunidade para ter um encontro transformador com Jesus. Nós estamos falando de Bartimeu, o cego que clamou e recebeu a sua visão. Eu quero que você, nessa noite, nesse dia, eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, seja edificado através dessa mensagem e compartilhe com outras pessoas. Curta e comente para que mais vidas possam ser edificadas. Queridos, a condição de Bartimeu, como relata dentro do livro de Marcos, capítulo 10, versos 46, era uma situação que não tinha um destino definido. Segundo a palavra, ele estava à beira do caminho, ou seja, ele estava mendigando, ele era um mendigo. E a condição desse homem era de uma dependência total, sem esperança, sem perspectiva de mudança. E quantas vezes nós nos sentimos paralisados, limitados por situações que parecem impossíveis de mudar, não é verdade? Talvez você esteja enfrentando dificuldades na vida espiritual, seja ela emocional ou financeira, mas a boa notícia é que Jesus está passando neste momento e Ele quer entrar no seu coração. Aleluias! Como Deus é lindo! O clamor de Bartimeu, em Marcos capítulo 10, versos 47 ao 48, relata que quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não perdeu o tempo. Ele gritou com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram até calar ele e gritou ainda mais alto. Ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso nos ensina que quando buscamos Jesus, sempre haverá oposição. O inimigo vai tentar nos desanimar, vai tentar tirar o nosso foco, mas a gente não pode se calar. Precisamos preservar nossa fé e clamar a Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil em meio às tentações, às dificuldades, os obstáculos, as indecisões são grandes, mas você não pode perder o foco. A resposta de Jesus foi muito clara em Marcos capítulo 10, versos 49 ao 50. Eu não vou ler, senão vai se estender muito o áudio. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e mandou chamá-lo ao saber que Jesus o chamava. Bartimeu jogou a sua capa e correu até ele. Essa capa representava a sua identidade de mendigo, a sua segurança. E quando ele jogou ela, significa que ele criou dentro dele uma mudança que Jesus estava ali fazendo dentro dele. O que você precisa neste momento? Abandonar as paixões. Quais são as maiores paixões que nós temos? Muitas vezes nos apegamos às coisas desnecessárias. E Deus nos ensina que a prioridade hoje é abandonar
sabe, para se aproximar de Cristo, não é verdade? Então, o que é abandonar? Pecados, medos, dúvidas. E a pergunta que eu tenho para você hoje está relatada dentro do livro de Marcos, capítulo 10, versos 51 a 52. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe, parece até uma pergunta óbvia, mas Jesus, ele quer ouvir a nossa fé. Bartimeu respondeu com muita convicção: mestre, eu quero ver. E ele: calma, sua fé te salvou. Ele não falou, claro, obviamente dessa forma, mas conjecturando aqui, ele estava tão aflito em ver a luz, a qual ele estava tão determinado a alcançar, a qual ele estava tão determinado e com seus objetivos tão firmados nela. Queridos, muitas vezes precisamos enxergar além. Precisamos, queridos, enxergar além. Porque Deus, ele não nos fez para ficarmos na dúvida. A pergunta que eu quero te fazer é a qual você já sabe. Acredito que por muitas vezes você ficou parado à beira do caminho, por indecisões que não havia necessidade de você ficar parado. E Deus, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, eu não sei qual horário que você está ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo, eu acredito que seja uma transformação para a tua história. É não mais estagnar, é não mais ficar parado. Porque Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Isso quer dizer o que, amado e amada do Pai? Que Jesus está de braços abertos, mas muitas vezes somos nós que fechamos os nossos braços para Ele, porque criamos dúvida dentro dos propósitos divinos. Então a decisão de seguir a Jesus termina aqui, quando Bartimeu foi curado. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Quem estava à beira do caminho seguiu Jesus pelo caminho. Então, ele poderia ter se voltado com as oposições que estavam ali, porque cada um queria o seu, queria um pedacinho ali de Jesus, né? Mas Bartimeu foi insistente, foi persistente, melhor dizendo. Ele foi persistente em caminhar e ele tomou a sua melhor decisão. Sabe o que é bom ouvir dessa história e sentir dentro da palavra? É que mostra que a gratidão e compromisso, elas são excelência na vida de qualquer pessoa. Eu não falo aqui só do cristão, não. Eu falo na nossa vida. As decisões, algumas são até cruciais para a nossa reviravolta, né? De história. Então a história de Bartimeu, queridos, ela nos ensina que Jesus sempre ouve aqueles que clamam com fé. Então nós não devemos deixar que nada nos impeça de buscar a Deus. Nós precisamos abandonar tudo que nos prende ao passado. Sabe, a fé ativa milagres. E quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não volta atrás. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, assim como Bartimeu clamou, eu quero clamar a Ti. Abre os meus olhos espirituais, fortalece a minha fé, me ajuda a deixar tudo que me afasta do Senhor. Eu quero Te seguir de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu acredito que tocará o coração de muitas pessoas que você conhece. Compartilha, curte, comente e deixa aí o seu comentário para que o Senhor possa te abençoar ainda mais. Compartilhando com outras vidas, você também vai estar semeando a sua semente.
Coisa maravilhosa é nós estarmos ouvindo a nossa fé e clamando a Cristo com fé e em estado de espírito, obviamente, muito forte e determinante para a nossa história. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.